Esquecimento, falta de memória, falta de foco, depressão, ansiedade, é isso que você sente? Então, você sabia que pode estar relacionado com Hashimoto? É isso que a gente vai falar na live de hoje. É sobre esse assunto, Hashimoto, o impacto do Hashimoto na saúde mental. E saúde mental a gente vai envolver aí o sistema nervoso central. Vamos falar bastante sobre como que o Hashimoto, que muitas pessoas olham apenas para a tireoide, pode influenciar e inflama todo o corpo, inclusive outro órgão-alvo que ele ataca é a parte do sistema nervoso central. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live e espero que vocês aproveitem bastante, quero que vocês fiquem super à vontade. Já vi aqui a Monique falando, tô sofrendo muito com esses sintomas, a gente vai falar muito disso, fiquem à vontade, então vamos dar boa noite aqui pro pessoal. Para Regina, para Flávia, boa noite para Monique, boa noite Pri, boa noite Renata, boa noite para outra Renata também, para Lê, para Vanessa, para Ana, boa noite para Camila, para Kelly. Deixa eu dar um oizinho aqui para vocês. Afinal foram as primeiras a entrarem, animadas aí. A Paty já falou aqui que tem falta de foco e tem Hashimoto. Boa noite pro Jorge. Boa noite pra Monique. Eu tô sofrendo muito com esses sintomas. Lia Rodrigues, a Cami. Boa noite pra Lila. Boa noite para Ana. Doutor, eu estou com muita falta de memória. Tenho Hashimoto, você vai entender como que está relacionado. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Boa noite, Jaque. Que o Jorge já me falou que o áudio tá legal e o vídeo perfeito, ótimo. Temos aqui quase Harry Potter, é o Júlio Potter também. Um abraço para você, Júlio. Só para deixar a noite mais tranquila também. Minha irmã tem e eu quero muito ajudar. Legal, sim. Vamos trazer informação para você conseguir aí saber o caminho. Então vamos lá, olha só, muito esquecimento, eu achei que fosse pós-vírusinho aí, né? Então, vamos entender o seguinte, pessoal. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como vai funcionar? Podem colocar aí as mensagens nos comentários. Falta de memória, muito sono à tarde, sofro com edema. E aí eu vou pedir, ó, como por exemplo a Bruna fez uma pergunta. Coloca na caixinha aqui, ó, nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo. Tem uma nuvenzinha com ponto de interrogação. Coloca lá sua dúvida para que a gente compartilhe com todo mundo, tá bom? Isso vai ajudar a gente também a trazer as questões, mas vamos que vai dar certo aí a nossa live. Bom, quando a gente está falando, como sempre, eu gosto de estar explicando a questão do Hashimoto, para quem é novo aqui. Então, tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune e que muitas pessoas recebem a péssima notícia de que não tem nada para fazer. Esse é um ponto. Então, tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune que causa uma inflamação no seu corpo inteiro com o foco na tireoide. Basicamente isso. O foco, apesar de ser na tireoide, ele também tem um segundo foco, que é o sistema nervoso central. Aí a gente ataca cerebelo, cérebro e traz diversos comprometimentos para a sua saúde. Então é super importante a gente saber disso. Por quê? Às vezes a gente pode estar com o sintoma e nunca foi pesquisado doença autoimune. Tem livros muito bons mostrando isso. Um livro que eu acho super válido vocês lerem chama Depressão Feminina. Depois eu tenho uma foto, eu tenho no meu consultório, fala muito disso. Uma pessoa que tinha depressão, que é um dos sintomas que pode estar ocorrendo quando você tem comprometimento cerebral. E essa depressão foi em psiquiatra, foi em médicos, os mais especialistas possível, que poderiam ajudá-la. E dava medicação e não melhorava nada. E aí foi ver, tinha uma tireoidite Hashimoto. Ao controlar a tireoidite Hashimoto, a depressão desapareceu. Então são coisas que assim, é interessante a gente saber. É importante você saber, porque você
Hoje a tireoidite Hashimoto vem crescendo cada vez mais. É muito comum as pessoas terem já ter alguém que tenha Hashimoto. É muito comum, está aumentando, então é importante a gente saber disso. Por quê? Se está aumentando a quantidade de diagnóstico, também está a quantidade de pessoas desenvolvendo, é óbvio que a gente sabe que isso vai impactar em sintomas, que às vezes a pessoa não sabe que tem relação com o que ela vem apresentando, que tem relação com Hashimoto. Então é importante a gente pesquisar isso. Bom, alguns sintomas que podem uma pessoa com Hashimoto pode apresentar: depressão, falta de foco, não consegue focar nas coisas, não consegue, é uma fadiga, um cansaço. E isso ocorre porque o anticorpo, quando ele ataca, ele não ataca só a tireoide. É o principal, é o que a gente vê, né? O que mesmo o pessoal as pessoas os médicos e profissionais de saúde que trabalham com doença autoimune, que trabalham com, né, numa visão geral, mas não estão tão focados em doença autoimune, não sabem disso. É muito comum, tá? Não é porque são, é o que eu falo, não é questão de ser profissionais ruins, é simplesmente pelo fato de não estar habituado a focar nessa questão. E aí o que vocês têm que saber, e isso é um detalhe muito importante, é que sim, além de acometer a tireoide, acomete cerebelo e cérebro. O cerebelo, quando é acometido, e é um ponto bem importante, o cerebelo é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Quando você anda, você não cai para um lado ou para o outro, porque o seu cerebelo está saudável. E o que acontece quando a pessoa tem uma tireoidite Hashimoto que está atacando o cerebelo? Começa a ter problema de andar, de marcha. Então você vê aquela pessoa que anda meio quase caindo, ou ela mesma, não precisa às vezes estar nesse nível. Às vezes ela fala assim, olha, parece que às vezes eu me sinto meio mareada, meio tonta, parece que às vezes eu sinto que eu não tenho equilíbrio, sabe? Que parece que às vezes o meu corpo não está fixo no chão, parece que eu estou meio que flutuando, porque eu não consigo ter firmeza. Isso pode ser sim decorrente do Hashimoto. Isso porque o anticorpo vai lá e agride o cerebelo. Muitas pessoas têm isso, que nem a Celi mandou aqui, ó, eu sinto isso. A Jacilene também mandou a mesma coisa, eu sinto muito isso. E, pessoal, é muito mais comum do que a gente imagina. E ninguém sabe o que isso é decorrente do Hashimoto. Então, olha a importância da gente cuidar dessa doença autoimune e não escutar não dar importância àquela famosa frase, não tem nada para fazer. Tem e muito o que fazer, se você entender de forma complexa o que o Hashimoto traz na vida de uma pessoa. Então, quando você tem tireoidite Hashimoto, não caia na falácia de que não tem nada para fazer, só espera desenvolver um hipotireoidismo. Porque à medida que essa doença se avança, um dos riscos que pode acontecer é o desenvolvimento de um acometimento no cerebelo ou então no cérebro, e isso trazer um prejuízo para a sua saúde importante, tá bom? Então é possível a remissão, tá? A gente tem pacientes que estão em remissão do Hashimoto e os sintomas também vão desaparecendo. Eu lembro até hoje uma das coisas que você pode fazer para você ver se o seu equilíbrio está em ordem é você ficar em pé, e quando você ficar em pé você coloca um pé na frente do outro. E aí você vê se você consegue equilibrar. Muitas pessoas já não conseguem se equilibrar com esse simples exercício, tá? Isso já mostra que o cerebelo, de uma forma fácil, você começa a ver que ele não está saudável. E se você tem Hashimoto, isso pode ser um dos responsáveis. Quando a gente faz essa avaliação, a gente também sabe o que? Quando você tem Hashimoto e você controla o Hashimoto, você equilibra aquele sistema imune que está desequilibrado, né?
a doença autoimune, o Hashimoto, ele tem como característica um desequilíbrio do sistema imune, aí você consegue ter um resultado muito bacana, que é você pegar e ter a melhora dessa marcha. Então você começa a melhorar o equilíbrio porque você equilibrou o Hashimoto, ou seja, você foi lá na causa e aí você conseguiu melhorar, tá bom? Então é um ponto muito bacana de você espalhar essa informação para todo mundo que você conhece, porque é algo que tem muita relação. Me perguntaram aqui sobre visão. A visão também tem algumas pessoas que têm distúrbio de visão também relacionado ao Hashimoto, mas não é tão comum quanto o cerebelo. O Hashimoto, ele não só acomete o cerebelo, mas ele também vai causar uma neuroinflamação. Existem umas células do cérebro, né? Então, que a gente fala de neuroglia, que quando você tem neuroinflamação, é muito interessante o cérebro, porque quando o cérebro ele tem um sistema imune próprio dele. Então, quando ele vê que a situação ao redor está ruim, ele meio que se protege. Mas quando ele também é atacado, ele tem o próprio sistema dele que é ativado. Então, quando você tem essa neuroinflamação, ou seja, inflamação dos neurônios, você ativa o sistema imune do próprio lado do cérebro. E isso começa a trazer problemas para você que tem Hashimoto. Além disso, então, causando uma inflamação, e muitas pessoas que têm Hashimoto começam a ter um sintoma que é muito comum. Além da fadiga e o cansaço que você vai sentir ao longo do dia, você vê que você não está tão focado, você tem distúrbio de foco, e não só isso, você tem um negócio que a gente chama de névoa mental, ou brain fog, que é aquela questão de você querer falar alguma coisa, querer desenvolver um raciocínio, e você fica, como é que é mesmo? Qual que é o nome? O que eu ia falar? Isso é um ponto bem importante. Então, quando a gente começa a trabalhar com Hashimoto, enfim, a gente entende que sim, que essa névoa mental é muito mais comum do que a gente imagina. E quem que está causando essa névoa mental? A inflamação causada no cérebro. E por que a gente tem essa inflamação no cérebro? Porque tem uma inflamação provavelmente a nível intestinal. O intestino inflamado começa a mandar informação e aí você abre uma barreira da hematoencefálica e isso permite inflamação lá no cérebro. Então, quando a gente tem essa noção, começa a dar importância de tratar o intestino, tratar muito o intestino para que o cérebro comece a desinflamar. Se o intestino estiver super inflamado, o cérebro dificilmente vai melhorar. Por isso que quem fala, que nem a Annalise mandou aqui, que tem falta de memória, para melhorar a memória e para melhorar os sintomas neurológicos, demora um período. Porque antes você tem que tratar a base, que é o intestino. Aí depois você tem que melhorar a barreira hematoencefálica, que é a barreira do cérebro. Para que depois você comece a melhorar a produção de sistema de neurotransmissores e melhorar a qualidade do neurônio. O neurônio ele pode melhorar a sua saúde, só que para você ter uma ideia, enquanto o seu olho demora aí 3, 4 dias para melhorar a saúde, quando a gente começa a tratar o intestino, em menos de 3 dias a gente melhora a qualidade dele. Quando você faz uma dieta, em 7 dias você melhora, ou em 7 dias você pode piorar o seu intestino. O neurônio, ele demora 12 meses, então é um ano tratando para a gente melhorar esses sintomas de forma significativa. E a gente sabe também que conforme vai postergando, ou seja, quanto mais você deixa essa atividade, a doença ativa, e não é feito nenhum suporte imunológico, mais chance daquilo ficar crônico e irreversível. Então é importante também cuidar o mais rápido possível quem tem Hashimoto para não desenvolver algo nesse sentido, tá bom? Então esse é um ponto bem importante. Uma outra questão, que é o que eu falei, por exemplo, pode dar depressão,
pode dar ansiedade, pode ter insônia. E por que isso acontece? Porque quando a gente tem o Hashimoto, a gente vai desenvolvendo um quadro de hipotireoidismo, né, posteriormente. Esse quadro de hipotireoidismo, ele começa a diminuir a produção de neurotransmissores, também a atividade sináptica. O que é a atividade sináptica? Quando você tem um neurônio aqui e um neurônio aqui. Se eles estão... a atividade sináptica é a capacidade de transmitir informação de um neurônio para o outro. E aí isso é importante, porque quando a gente começa a diminuir dopamina, começa a diminuir serotonina, começa a diminuir GABA, acetilcolina, a gente começa a ter todos os sintomas. Quando você tem diminuição de dopamina e serotonina, você pode ter depressão, pode ter ansiedade, tanto que tem várias medicações que são ditas assim, inibidores de recaptação de serotonina e de dopamina para tratamento de depressão e ansiedade. E aí, pensa só uma pessoa tomando essa medicação, sendo que o problema não está na quantidade, ela não precisa pegar e acumular os neurotransmissores lá, ela precisa melhorar a atividade sináptica. E por que essa atividade sináptica está baixa, está lenta? Por conta de um hipotireoidismo que foi causado pelo Hashimoto. Então, tratar o hipotireoidismo é importante, tratar o Hashimoto é importante para evitar dano à tireoide, para evitar essa produção. Então isso é importante, tá? Isso é importante vocês terem esse conhecimento, porque quando você tem melhora da produção, e onde é produzido, por exemplo, dopamina e serotonina? A nível intestinal. Depende, por exemplo, do que você come. Porque uma boa fonte proteica vai fornecer os aminoácidos triptofano e tirosina. São dois aminoácidos que o seu corpo não produz e depende da sua alimentação. Então, você está com uma alimentação inflamatória, piora o seu intestino e piora a saúde do seu cérebro, trazendo diversos danos a ele e sintomas que você não vai gostar de ter. Ansiedade e depressão, então, pode sim não ser um tratamento a nível psiquiátrico e pode ser uma consequência de um distúrbio endócrino ou imunológico, como é o Hashimoto. Tá? Então isso é super importante vocês saberem. Além disso, a gente também tem, como eu estava falando, diminuição do GABA. E diminuição do GABA, qual é o sintoma que costuma dar? Insônia. Então pessoas que têm Hashimoto e estão tendo comprometimento a nível cerebral podem ter insônia, dificuldade de iniciar o sono, que é a insônia inicial, e também insônia de manutenção, tudo pela baixa produção de GABA ou pela baixa atividade sináptica que não leva o GABA para os neurônios de forma mais rápida. Tá? Então aí vai tomar um remédio para dormir ou vai melhorar a parte, por exemplo, intestinal e cerebral para evitar essa inflamação. Toda vez que tem inflamação a nível cerebral, também diminui a plasticidade neuronal. Hoje a gente fala muito de plasticidade neuronal, que é a capacidade do neurônio melhorar a sua saúde e se regenerar. Muitas pessoas falam, não tem como. Como eu falei, é que demora. São 12 meses fazendo o que deve ser feito para não ter comprometimento. Então, isso é super importante. E o que acontece? Nesse ponto, vocês devem ter a consciência de que alimentos inflamatórios podem trazer muito prejuízo a nível cerebral. Então, o glúten é muito certeiro quem tem Hashimoto ter alguma questão de neurodegeneração. Os lácteos também. Tem pessoas também que vão acabar apresentando um quadro de neurodegeneração, neuroinflamação, por conta do Hashimoto, por outros alimentos, outros grupos alimentares. A gente tem a lectina, tem as solanáceas, tem as oleaginosas, tem o açúcar também. Então tem várias questões que devem ser abordadas. Óbvio que cada um vai ter a sua individualidade. Cada pessoa que tem doença autoimune tem um ponto específico. Não é geral, todo mundo tem sensibilidade, tem alimentar a todos os alimentos. Não, umas vão ter mais a um tipo de grupo, outras vão ter a outro tipo. E isso pode estar comprometendo a parte neurológica, mas todos costumam ter muito ao glúten. Tem vários estudos que só diminuir o glúten já diminuiu significativamente
os anticorpos anti-TPO, tá bom? Então isso é importante. Quando você tem, então, um hipotireoidismo que não foi tratado, isso também pode trazer alguns sintomas, como eu falei aqui, depressão, ansiedade e insônia. Um ponto muito importante, a gente fala, poxa, beleza, já viram que não é aquela, vamos esquecer aquela frase de não tem nada para fazer, vocês já estão vendo o quanto que deve ser feito e que a gente não pode ficar apenas esperando pegar e a tireoide ficar ruim para ver se faz. Enquanto a tireoide está lá funcionando razoavelmente, o seu cerebelo, o seu cérebro pode estar sendo destruído. Então tome cuidado se você tem Hashimoto. E o que é um ponto? Conforme você vai progredindo, e o que a gente tem visto é que idosos com Hashimoto, que não foram tratados, né, não foram orientados, eles têm mais chance de também ter depressão. Então, se você tem se você é uma pessoa nova e quer viver bem, porque uma das coisas que a gente sabe que também ajuda a aumentar a mortalidade de idoso é a depressão, e às vezes essa depressão foi construída, né, ao longo do tempo, porque foi por conta de um Hashimoto, uma tireoidite Hashimoto que não foi tratada de forma adequada. Então, tratar de forma adequada o Hashimoto também é super importante, até na saúde do idoso, para evitar um quadro depressivo. Pessoas que já tiveram um quadro depressivo, tiveram um Hashimoto que não foi tratado na terceira idade, vamos dizer assim, eles podem desenvolver hipotireoidismo, e hipotireoidismo de idoso dá muita depressão. E aí você vai ver, ele é internado, ele é em casa de repouso, ele não é mais levado em consideração, e aí ele fica quietinho, todo mundo tá achando que está ficando demente, né, com demência, e aí o problema não é a demência, o problema está sendo aí um ponto bem importante, que é o hipotireoidismo causado por Hashimoto. Então isso é importante, tá bom? Até que tudo bem? Então vamos lá. Vou parar um pouco porque aqui perguntaram, aqui a Carol perguntou o seguinte: quem tem Hashimoto deve fazer a desparasitação? Sim, quem tem Hashimoto deve fazer a desparasitação. A única questão, pessoal, é que eu falo, a gente sempre tem que avaliar. Porque a desparasitação feita sem exagero ajuda muito, tá? Ajuda muito porque o excesso de parasita acaba prejudicando a saúde de quem tem Hashimoto. E principalmente por diminuir a saúde intestinal. Então tem pessoas que têm constipação, que têm distensão, isso tudo pode ser por conta de parasita, é super importante. Agora, não seja aquela pessoa que toma todos os dias um vermífugo. Todos os dias, tá? Tem hora para fazer, tem momento certo e tem indicação. Porque o excesso de desparasitação também pode prejudicar até o próprio sistema imune, tá bom? A gente sabe, para vocês, se vocês quiserem pesquisar, tem até um site, não lembro em que região do mundo que faz eumintoterapia. É realmente tomar cápsulas com verme, tá? Por conta da parte de equilíbrio imunológico. Ou seja, alguma coisa tem aí. Então a gente tem que tomar cuidado com toda lua cheia ou lua nova, vou utilizar o vermífugo? Não. Mas a gente pode utilizar, óbvio que tem questões pontuais aí, a gente sempre tem que estar avaliando, por isso que eu falo. Você fazer uma vez, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, não vai te prejudicar, provavelmente, porque a gente tem sim contato com um excesso de vermes, de parasitas e que vão prejudicar a doença autoimune. Mas tenha cuidado, tem alguém que te oriente, que te avalie, porque o excesso também pode estar prejudicando, tá bom? Esse é um ponto super válido, mas quem tem Hashimoto deve fazer sim uma desparasitação. Vamos lá.
aqui para a próxima pergunta. Parabéns, Carol, pela pergunta. A Si Mendonça. Minha irmã está também com intolerância ao glúten e lactose. O que consumir para minimizar os sintomas? Não, é retirar o glúten e os lácteos. Você não precisa tomar nada para minimizar o sintoma, entendeu? Aí tem que avaliar também o intestino dela. Aí são outras coisas. Vanessa, como distinguir os sintomas do Hashimoto e a vida moderna? Concordo com você, tem algumas coisas que pode ter relacionado com a vida moderna, mas dentro do tratamento do Hashimoto a gente tem que pensar no estilo de vida. E dentro do estilo de vida a gente tem que atuar, saber equilibrar a vida moderna. E obviamente, como que a gente vai distinguir? Tratando a causa, a base do Hashimoto, equilibrando o sistema imunológico, fazendo a mudança de estilo de vida e a gente avalia. Porque que acontece? Tem pessoas, por exemplo, a gente estava falando de Hashimoto. Pode ter depressão, fadiga, cansaço. Fadiga e cansaço também pode ser uma pessoa que está dormindo pouco. Então, se a gente melhorar o sono, tende a melhorar essa fadiga e cansaço. Então, é uma causa. Mas pode ser que a fadiga e o cansaço não seja só pelo sono. Pode ser por conta do Hashimoto. Então, a gente tem que estar avaliando tudo isso. Não é algo simples, mas concordo com você. Pode ser algumas vezes difícil para a gente distinguir, tá bom? Aqui a Vanessa também mandou a mesma coisa aqui do cérebro e intestino. Normalmente quando tem cérebro e intestino, começa pelo cérebro que costuma dar certo. Minoxidil pode reduzir anticorpos em paciente com tireoidite e Hashimoto? Grande abraço, Marcelo. Olha, pode, é uma ferramenta. Só que eu vou te falar uma coisa aqui, para que todo mundo deve aprender isso. Suplementos, eles ajudam, mas não pode ser uma cartada única. Ou seja, você fala para o paciente, continua com seus hábitos e aí eu vou te dar um myo-inositol. Não vai adiantar nada, tá? Agora, você utilizar um myo-inositol, por exemplo, um selênio, que é super bom para quem tem Hashimoto, e aí junto com isso, você utilizar vitamina D, por exemplo, que é um patamar mais acima, muito mais acima do que o myo-inositol, mudança de estilo de vida, enfim, redução de inflamação, aí legal. Mas sozinho não vai. Mas ele pode ajudar sim a reduzir os anticorpos. Os sintomas de Hashimoto é quase igual a fibromialgia. Na verdade, o Hashimoto ele pode gerar uma fibromialgia porque ele acaba inflamando e essa inflamação crônica gera um dano da sua mitocôndria que acaba diminuindo a produção de energia e essa fadiga, se muito intensa, começa a dar a fadiga mais importante. A fibromialgia tem uma fadiga muito mais importante, uma exaustão muito acima né, uma fadiga muito maior do que no Hashimoto. E além disso, tem pontos que são dolorosos, marcados, que são os trigger points. Na fibromialgia, no Hashimoto não tem isso. O Hashimoto você tem mais lentidão logo de manhã cedo. Na fibromialgia você tem uma lentidão ao longo do dia inteiro. No Hashimoto você pode ter mais comprometimento cerebral, o intestino tem muito a ver, na fibromialgia também, esse é um ponto, mas no Hashimoto você tem uma questão de ganho de peso, então tem algumas coisas que estão relacionadas, assim, tá? Então a gente tem que saber que assim, a fibromialgia é meio que o esgotamento do corpo, diferente do Hashimoto. Então clinicamente dá pra gente diferenciar e também, obviamente, se a gente desconfia, a gente vai dosar os anticorpos, avaliar. Se não é nada do Hashimoto, pode ser uma fibromialgia? Pode. A Kelly perguntou assim, o meu esquecimento eu achei que fosse pós-Covid, mas tem um Hashimoto, é por isso os esquecimentos. Lembra que é o seguinte, o pós-Covid ele tem relação
com inflamação neurológica, essa inflamação também, e não só isso, ele também pode piorar o Hashimoto. Então eles podem estar entrelaçados, tá? Podem estar entrelaçados, mas é como você está aprendendo agora. Lembra que o Hashimoto tem acometimento cerebral e pode dar esses esquecimentos. Então, fazer um protocolo pós-Covid e equilibrar o Hashimoto vai ser a chave para você melhorar a sua saúde. Qualquer coisa, no instituto a gente faz esse protocolo pós-Covid também, tá? Não é comigo, mas a gente faz e é muito bom. E aí, obviamente, equilibra o sistema imune. Vamos lá. Agora vamos... Olha a pergunta da Val. Ela perguntou o seguinte: a base para manter a doença equilibrada é a dieta anti-inflamatória ou tem outra opção? A base para a doença para equilibrar o Hashimoto é uma dieta anti-inflamatória? Sim. A gente tem que lembrar do estilo de vida. Os 4 pilares básicos: melhorar a alimentação, exercício físico, sono e estresse. Isso tem que ajudar. A dieta ajuda muito, tá? Mas tem que fazer essas 4 e aí tem que lembrar do tripé que a gente fala muito aqui: reduzir a inflamação, otimizar, tá, a mitocôndria e intestino, tá? Se a gente conseguir fazer isso, ajuda muito no processo. A Renata perguntou assim: café e Coca Zero piora o Hashimoto? Coca com certeza, né? O refrigerante aí, com toda certeza sim, porque você tá só com mais inflamatório que isso, eu desconheço. O café, a gente já fala, bota um ponto de interrogação. Tem pessoas com Hashimoto que o café faz mal, que piora. A grande maioria, sim. Mas a gente tem uma porcentagem de pessoas que o café não vai atrapalhar, não vai prejudicar o Hashimoto, tá bom? Mas ótima pergunta. Vamos lá. A Beth mandou o seguinte: tem como saber quando os anticorpos estão altos, o corpo dá sintomas? Sim. A gente pode desconfiar, por exemplo, eu entendi a sua pergunta, porque se a gente falar só a primeira parte, tem como saber se os anticorpos estão altos? Sim. A gente dosa, né? A gente faz o exame e avalia. Só que a gente também tem que saber que é o seguinte: o corpo ele pode nos dar sintomas. Então, às vezes você está sem nada, você melhorou sua fadiga, cansaço, a memória está boa. De repente isso volta, começa a ver que está demorando para dormir, ou está mais ansiosa ou depressiva, ou está mais cansada que o normal ou fadigada. Dá uma avaliada, porque pode ser que esses anticorpos tenham subido. E por conta disso é que causou o sintoma que você tá relatando, entendeu? Então, quando desconfia desses sintomas que estão aparecendo ou estão estranhos, e você já tem Hashimoto, avalia como tá não só os anticorpos, mas também os hormônios tiroidianos, porque não é uma coisa linear, em que daqui a um tempo você não faz nada, você vai ter hipotiroidismo. Depende, a tireoide de Hashimoto ela varia muito de pessoa para pessoa, depende da agressividade da sua doença autoimune. Tem pessoas que vão levar anos para desenvolver o hipotireoidismo, tem pessoas que nem vão desenvolver, mas tem pessoas que em pouco tempo ela desenvolve hipotireoidismo, de tão agressiva que é a doença. Então, para você entender, como que a gente sabe disso? Por exemplo, tem pacientes que eu recebo que o TSH já está super alto, T4 e T3 livre estão alterados. Então você vê um hipotireoidismo, é um pouco mais complexo para a gente equilibrar os hormônios. Esse é um paciente que tem uma doença autoimune intensa e agressiva. Outras pessoas, elas vão lá, estão sem sintomas, foi um achado, anticorpos, e aí tá tudo bem, não sente nada. Outras que já começam a ter, o mais comum é o meio termo, né? Graças a Deus o meio termo não é o extremo. Mas aí você começa a ver aí uma fadiga,
um cansaço, um desânimo e os anticorpos positivos, tá bom? Pergunta excelente aqui. LDN pode ser usado em todos os pacientes com Hashimoto? É boa estratégia para diminuir anti-TPO? É uma ferramenta, mas a gente tem que tomar cuidado que o LDN, para quem não conhece, é uma sigla para baixas doses de naltrexona. É uma sigla em inglês que a gente fala de baixas doses de naltrexona. A naltrexona normal é utilizar 50 miligramas, isso para tratamento de alcoolismo, enfim. E descobriram que ele tem um efeito imunomodulador, sim, numa dosagem entre 1,5 miligrama até 4,5 miligramas, tá? E o que acontece? Para as doenças autoimunes, tem várias doenças autoimunes que se beneficiam muito com ela. No Hashimoto, a gente só tem que tomar um cuidado, porque pessoas que estão tomando hormônio, elas têm que ser bem avaliadas para ver a necessidade. Tem pessoas que não ficam bem tendo Hashimoto com a naltrexona. E aí, por isso que é a avaliação. Isso daí é uma ferramenta boa, mas se você está querendo experimentar ou utilizar, enfim, procure um médico que saiba trabalhar com isso para que você esteja em boas mãos, porque na maioria das vezes, quem tem Hashimoto não deve alcançar a dose de 4,5, deve utilizar doses mais baixas, 1,5 miligrama, tá bom? Isso é um ponto bem interessante que a Renata falou, apesar de não ser a parte cerebral, mas é interessante a gente abordar. Hashimoto, comecei a ter calor nas juntas das mãos, sem causa aparente. Uma coisa bem interessante que além dessa parte de informação a nível sistema nervoso central, também tem informação a nível de nervo periférico. E uma das coisas que pode estar causando também o Hashimoto pode causar é a síndrome do túnel do carpo, tá? A síndrome do túnel do carpo também pode acometer por conta de edema que tem inchaço a nível neurovascular e isso causar, comprimir o nervo e dar essa síndrome do túnel do carpo, tá bom? A Monique perguntou assim: eu gostaria de saber como ter a remissão, nunca sofri tanto com sintomas. Monique, a gente tem que começar pelo básico, melhorar a alimentação, que eu já falei aqui para vocês várias vezes, uma boa atividade física, modular o sono e modular o estresse. Tem que começar com isso, você tem que passar por uma profissional de saúde para te ajudar a avaliar seu intestino com qualidade, tá? Verificar as vitaminas e minerais do seu organismo para ver quais que estão baixas para você otimizá-las e equilibrar o seu sistema imune. A partir do momento que você equilibra o sistema imune, você está um passo mais próximo da sua remissão. É possível fazer e é possível você parar de sofrer com esses sintomas. Tenho vários pacientes que passaram por isso, como você, e hoje estão sorrindo, mas porque fizeram uma escolha: melhorar a qualidade e investir na saúde deles, tá bom? Então qualquer coisa, só me manda um direct que a gente conversa depois. A Renata mandou uma pergunta muito boa aqui que a gente fala, até porque a gente já está terminando aqui e eu quero responder essa pergunta porque, apesar de não ter muito sentido, ao mesmo tempo tem. Que é sobre a atividade física e o Hashimoto. Muita atividade física pode piorar o Hashimoto? Pode, porque a atividade física ela é inflamatória. E a atividade física é inflamatória a ponto de ajudar o seu corpo e estimular o seu corpo a produzir anti-inflamatórios naturais. O que acontece é que se você fizer tiver uma atividade física intensa, a nível que o seu corpo não seja capaz de melhorar a inflamação, isso começa a ficar em excesso. E o excesso de inflamação gera a piora do Hashimoto. Então, ao mesmo tempo que uma atividade física moderada, boa, adequada para você, pode ser muito benéfica, o excesso também pode ser prejudicial, assim como a falta do exercício, tá bom? Então, pessoal, é isso que a gente tem que falar sobre Hashimoto e saúde mental. O que fica de lição aqui para vocês? A tireoidite Hashimoto
ela tem que ser cuidada logo que você tem o diagnóstico ou até antes. Já avalie, né? Você pode fazer uma avaliação para ver se você tem. Você pode, se você tem sintomas, como eu falei, de esquecimento, de memória, de depressão, ansiedade, enfim, ou um desequilíbrio, tá? Tudo isso você deve avaliar se você não tem Hashimoto, se o Hashimoto não é a causa, tá? Antes de partir para medicações. Porque se você partir para medicação, você pode estar mascarando um quadro que a abordagem é totalmente diferente, tá bom? Então, invista na sua saúde, é o seu bem mais precioso para que você tenha como desfrutar de tudo que a vida tem para te proporcionar. Se você pega e simplesmente aceita os sintomas e se adapta, daqui a pouco você está aí sofrendo com vários e vários sintomas e você vai acabar desgostando da sua vida. Eu não quero isso para você, não quero isso para ninguém. E eu espero que em 2024 você tenha aí um ano incrível, com muita, muita, muita saúde, que você consiga com isso poder vivenciar aí todos os seus sonhos que você tem, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, a live vai ficar gravada, então podem pegar e compartilhar com todos os conhecidos que vocês tiverem aí, que vocês sabem que eles vão se beneficiar com esse conteúdo, certo? Eu preciso da ajuda de vocês para a gente levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Vocês são privilegiadas de escutarem tanta informação de qualidade, mas eu quero que vocês me ajudem a levar isso adiante. Conto com vocês, um beijo no coração de cada um e cada uma e até a próxima.